Olá, meu nome é Danilo Canguçu Mendes, sou professor da Universidade Estadual de Montes Claros e hoje estou aqui para apresentar um assunto que é muito importante na odontologia atual, que é longevidade em restaurações e critérios para reparo e substituição. Um assunto muito importante que nós vamos estar expondo um pouco sobre o assunto com base na literatura científica atual. Então a gente inicia essa apresentação perguntando a vocês qual seria a conduta diante de alguns casos clínicos que aparecem na nossa prática diária dentro da odontologia. Caso 1, restauração de amálgama no oclusal. Caso 2, restauração em resina. O que faríamos diante dessas situações? Manteríamos essas restaurações? Substituiríamos? Pensaríamos em um reparo? Então, trago esses slides, essas imagens para uma reflexão inicial diante do tema. Caso 3, caso 4, peço para que façam essa reflexão individual. Qual seria a conduta de cada um de vocês? Mais alguns casos, restauração em resina composta, uma restauração metálica. O que fazer diante dessas situações? Iremos abordá-los com o passar do tempo para dizer, de acordo com a literatura atual, qual seria a nossa luta em cada um deles. E por que falar em longevidade de restaurações? Até alguns anos atrás, nós não tínhamos tanto embasamento para estar falando sobre longevidade. Hoje temos diversos artigos que nos amparam em relação à duração de um material restaurador em boca. Qual a longevidade de cada um dos materiais? Será que hoje temos embasamento para falar isso? E quais são as causas de falha? Será se isso é decorrente do material restaurador? Será se depende do paciente ou é exclusivamente da técnica operatória? E de novo eu pergunto a vocês, essas restaurações falharam? Na prática clínica de vocês consideram que essas restaurações necessitam de algum tipo de reintervenção ou substituição? Sobre isso iremos discutir hoje. Então, quando pensamos em longevidade, temos que pensar numa tríade, que a longevidade vai depender do paciente, do dentista e do material restaurador. Em relação ao paciente, temos que a higiene oral é extremamente importante para a durabilidade do nosso material restaurador, uma vez que, como sabemos, uma das principais causas de falha de material restaurador em boca é a pobre higiene oral do paciente. Os hábitos também são muito importantes. Hábitos diversos, como hábitos parafuncionais, bruxismo, apertamento. O tamanho da cavidade também é muito importante. Cavidades menores tendem a ter restaurações menores. Com isso, imagina-se que vai durar mais do que restaurações grandes, restaurações com um tamanho de cavidade maior. E claro, a cooperação do paciente também. Se é um paciente colaborativo, teremos mais facilidade para realizar o procedimento restaurador. Com relação ao dentista, temos que a habilidade clínica, a habilidade técnica do profissional vai ser muito importante para a execução de um bom procedimento restaurador, assim como a extensão do preparo, que é diferente do tamanho da cavidade, uma vez que podemos ter um determinado tamanho de cavidade, mas o dentista pode ter estendido além do necessário por uma remoção que hoje consideramos inadequada de tecido dentário sadio. Sabemos que temos materiais hoje que podemos preservar a estrutura dentária sadia sem a necessidade de remoção do tecido dentário. E em relação ao material, vamos abordar sobre a questão do uso, propriedades e sensibilidade técnica. Então temos uma ampla gama de materiais restauradores no mercado, cada um com suas características e características diferentes com relação a desgaste com o passar do tempo, características diferentes com relação às propriedades ópticas, e isso vai ser importante também quando pensamos em longevidade. E como avaliamos então a longevidade?
Então é muito difícil a gente falar realmente quanto tempo dura uma restauração em média. Então é mais fácil a gente falar, de acordo com os estudos, em quanto que falha em termos de procedimento restaurador. E isso a gente vai ter alguns estudos in vitro e estudos clínicos longitudinais. Os melhores para a gente abordar a longevidade são os estudos clínicos longitudinais. E aí a importância da biologia. E aqui, só para demonstrar isso, temos que no topo da pirâmide de evidência temos a revisão sistemática e os ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática e meta-análise, e ensaios clínicos randomizados controlados. E basicamente esses artigos que eu vou utilizar na nossa aula. Então, o primeiro artigo, falando sobre a longevidade de restaurações posteriores em resina composta, uma revisão sistemática e meta-análise. Então, de acordo com esse estudo, que reuniu vários artigos de acompanhamento longitudinal, aí variando em termos de tempo, 6, 7, 10, 22 anos, e após esse período de acompanhamento, num total de quase 3.000 restaurações, foi avaliado quantas delas falharam. Chegamos a um valor de 569 restaurações que falharam no decorrer desse acompanhamento. E esse artigo é importante porque traz para a gente as causas de falhas. Então, nós temos que, das 569 falhas, a maioria delas ocorreu por cárie dentária. Então, restauração em resina composta falha mais devido ao processo de cárie na estrutura dentária adjacente. E, em segundo lugar, as fraturas, que quando a gente pensa em resina composta, as fraturas vão ocorrer mais no material restaurador do que no remanescente dentário. E é importante também essa análise com o passar do tempo. Então, temos que no primeiro ano de vida de uma restauração, ela falha mais por causas endodônticas. E com o passar do tempo, aí vão aumentando as restaurações que falham por lesão de cárie e também por fraturas, diminuindo-se as por causas endodônticas, uma vez que, devido a um diagnóstico algumas vezes incorreto, essa restauração irá falhar no primeiro ano de vida. Então vai ser mais difícil que ela falhe com o passar do tempo, com o passar dos anos, apesar de isso poder acontecer. Então, alguns aspectos que influenciam a longevidade da nossa restauração, vamos falar de alguns deles, começando pelos aspectos. Então, vamos usar essa unidade para a gente falar em longevidade. A gente não vai falar em quanto tempo dura uma restauração, a gente vai falar em quanto que ela falha. Então, a gente tem que a taxa de falha anual para as restaurações classe 1 e classe 2 em resina composta em dentes vitais é de 1 a 3%. Ou seja, estou querendo dizer que a cada ano, em torno de 1 a 3% das restaurações falham, classe 1 e classe 2 em resina composta. É uma taxa considerada baixa. Então, o nível de sucesso que a gente tem nas nossas restaurações é bem elevado. Porém, quando avaliamos dentes tratados endodonticamente, essa taxa de falha anual sobe para 2 até 12,4%. Então, temos aí um aumento de quase 4 vezes. Por que isso acontece? Antigamente, pensava-se que isso acontecia por causa do grau de hidratação da dentina, que em dentes tratados endodonticamente é menor. Porém, hoje já se sabe que a diferença em termos de umidade de um dente tratado endodonticamente de um dente vital, essa diferença é muito pequena. Isso faz com que possamos imaginar que, os artigos nos embasam para dizer que os dentes tratados endodonticamente, eles têm suas restaurações falhando mais, não pelo grau de hidratação da dentina, mas sim pela extensão de tecido removido, de tecido dentário. Isso porque temos que fazer um acesso endodôntico para que haja o acesso aos sistemas de canais radiculares e isso leva a uma perda de estrutura dentária. Então, dentes tratados endodonticamente geralmente vão ter uma perda dentária, uma perda de remanescente muito maior do que um dente vital. E isso é responsável pela maior falha nesse tipo de elemento dentário.
Com relação ao tipo de dente, temos que restaurações feitas em premolares, elas têm uma maior longevidade que restaurações feitas em molares, de acordo com esse estudo de 22 anos de acompanhamento. Então, como podemos perceber, temos que, nas linhas vermelhas, que representam os premolares, a longevidade, que aqui está representado por uma sobrevida acumulativa, ela é maior do que em molares. Então, após 22 anos de acompanhamento, nos premolares, em torno de 80% das restaurações ainda estavam em boca, ao passo que, em molares, cerca de 60% estavam em boca. E isso é explicado também. Por quê? A sobrecarga mastigatória ela acaba sendo muito maior em molares do que em premolares. Por isso, temos uma sobrevida maior em premolares. E esses dados nos mostram também que, geralmente, os dentes inferiores, as restaurações feitas em dentes inferiores, apresentam maior longevidade que restaurações feitas em dentes superiores. O que a gente pode observar nesse gráfico, tanto em pré-molares quanto em molares. Por quê? Isso se deve ao fato do efeito protetor da saliva, sendo que nos dentes inferiores a proteção é maior. E como vimos, a maior causa de falha é lesão de cárie em restaurações em resina composta. Então, isso nos leva a crer que, se a gente tem mais saliva, a gente tem uma maior proteção contra lesões de cárie e futuras lesões de cárie adjacente às restaurações em resina composta. Quanto ao número de faces, então, a gente tem que, quanto maior o número de faces envolvidas no preparo cavitário, maior a chance dessa restauração falhar. Então, a gente tem com a restauração classe 1, geralmente ela tende a ter maior longevidade com a restauração classe 2. Por quê? A restauração classe 2 ela é mais crítica. Então, quanto maior a área que a gente vai ter de interface dente-material restaurador, maior a chance de falha. Então, isso vai ser óbvio de nós pensarmos. Além do fato que restaurações classe 2 elas são muito mais difíceis de serem executadas tecnicamente. Restaurações extensas são mais difíceis de serem executadas do que restaurações mais simples, classe 1, por exemplo. E a literatura também nos mostra que a cada face que perdemos em um elemento dentário, aumenta-se em 40% o risco de falha. Então, daí a necessidade de estarmos sempre preservando a estrutura dentária sadia. Então, esses foram os fatores clínicos. Vamos falar agora dos fatores relativos ao operador. Então, a literatura também nos mostra que pacientes que trocam de dentista têm um aumento na chance de ter suas restaurações substituídas. Ou seja, a mesma restauração avaliada pelo profissional que fez a restauração, ela vai ter mais chance do profissional classificá-la como satisfatória do que um profissional diferente. E isso está descrito na literatura. E geralmente os problemas relatados são cárie secundária, falta de ponto de contato, sensibilidade pós-operatória e anatomia deficiente. Relativos ao paciente, temos o risco de cárie vai ser um dos principais fatores relacionados à longevidade do material restaurador. Ou seja, pacientes com baixo risco à cárie apresentam uma taxa de falha anual de 1,6% em 10 anos. Ao passo que pacientes com alto risco à cárie, que está representado em vermelho, vai apresentar uma taxa de falha anual nos mesmos 10 anos de 4,6%. Ou seja, há uma longevidade cerca de 3 vezes maior em pacientes de baixo risco à cárie. Então, pacientes que são de alto risco à cárie vão tender mais a ter suas restaurações com falhas. E isso é um aspecto muito importante. Então, podemos afirmar que o risco à cárie é um fator extremamente importante na longevidade das restaurações que fazemos. Daí a importância de trabalharmos de fato com motivação do paciente com relação a hábitos alimentares e escovação. Um outro gráfico de um outro artigo mostrando que pacientes de baixo risco
tanto baixo risco, a cárie, quanto baixo risco oclusal, que nesse artigo foi avaliado por meio de bruxismo, eles apresentam uma alta taxa de sucesso, uma alta taxa de longevidade após mais de 13 anos de acompanhamento. Em torno de 75% das restaurações ainda estavam em boca, como podemos observar nessa linha preta. Se o material é importante, esse artigo avaliou, em termos de longevidade, restaurações feitas com 22 anos de acompanhamento, utilizando dois diferentes materiais. Então, duas resinas de marcas diferentes, a Herculite, que apresenta 55% do volume de carga, e a P50 com 70% do volume em carga. Então, o que foi observado nesse trabalho? O atendimento foi feito por um único operador, de 1986 a 1990, e foi observado que houve uma diferença, sim, entre esses dois materiais, mas especialmente depois dos 15 anos de acompanhamento. Ou seja, até os 15 anos. Então, a gente pode afirmar que as resinas para uso em dentes posteriores, comercializadas nas últimas décadas, apresentam sim um padrão satisfatório de qualidade. Então, para essas resinas que foram avaliadas, resinas que geralmente são comercializadas também no mercado nacional, elas apresentam sim uma boa longevidade. Porém, se formos pensar, esses estudos, por exemplo, de acompanhamento de 22 anos, eles foram realizados 22 anos atrás. Então, os estudos com as novas resinas compostas, que são as nanoparticuladas, esses estudos vão aparecer daqui a muito tempo. Então, é de se esperar que, como essas resinas nanoparticuladas apresentam melhores características, tanto em termos de polimento quanto em termos de resistência, vão apresentar sim uma melhor longevidade. Mas esses estudos só vão confirmar isso após alguns anos de acompanhamento. E o que iremos considerar então como falha no nosso procedimento restaurador? Cárie secundária, fratura, manchamento marginal, perda de anatomia, sensibilidade. Todos esses fatores, será se devemos considerar realmente como falha no nosso procedimento? E aqui vamos diferenciar dois aspectos muito importantes, que muitas vezes gera dúvida e gera uma substituição errônea da restauração. Pelo fato de considerarem um manchamento de interface ou um defeito de margem como cárie. E temos que, para ser considerada cárie dentária, o que o indivíduo deve apresentar no seu elemento dentário? No esmalte, então, qual é a característica de cárie? Porosidade, rugosidade, deve apresentar sem brilho e cor esbranquiçada. E a dentina necessariamente vai ter que se apresentar úmida e amolecida. A cor pode ser variável, mas geralmente vai estar castanho claro e vai estar sem resistência à remoção mecânica com instrumentos manuais. Isso é lesão de cárie. Porém, quando vemos esse tipo de restauração, nós não observamos esses fatores aqui descritos no esmalte e na dentina. Então, isso leva ao nosso entendimento de que essa restauração ela não falhou. Então, muitas vezes o profissional assume uma falha de um procedimento restaurador, usando o termo microinfiltração, associando a uma lesão de cárie. Mas, como falei, não há características de lesão de cárie nessa margem restauradora. Então, a gente não tem um esmalte poroso, não tem um esmalte esbranquiçado, sem brilho. O esmalte está íntegro. E não temos também as características de cárie em dentina. Logo, o que temos aqui, na verdade, é um manchamento de interface, é um defeito na margem, causado pela degradação do sistema adesivo, e não lesão de cárie. Então, na literatura atual, não há justificativa para substituição dessa restauração. Então, devemos fazer a preservação. Agora, só se o fator estético for importante para o paciente e ele solicitar a substituição ou a melhoria dessa restauração por razões estéticas, mas funcionais e razões biológicas não há por que substituir essa restauração. E esse slide então vem mostrar que toda restauração a gente vai apresentar uma interface.
Então, quando temos uma restauração de amálgama, e aqui a estrutura dentária, que é o esmalte, então os produtos de corrosão do amálgama podem levar a um gap, a uma lacuna, um espaço nessa região. E esses produtos de corrosão, essa falha marginal, no amálgama, na verdade, vai vedar os túbulos dentinários, servindo como fator protetor. Porém, essa lacuna é aberta pela corrosão. Então, a corrosão a gente pode falar que tem um efeito benéfico secundário, mas a corrosão que gera essa deterioração do material, abrindo essa fenda na margem dente-restauração. Na resina composta, a gente tem o nosso material restaurador resina, representado em azul, e o esmalte, e entre eles o sistema adesivo. O sistema adesivo, então, vai ser a área crítica para que ocorra a falha do procedimento restaurador. É o que une a resina composta ao dente. Então, a gente sabe, e a literatura nos mostra, que há uma deterioração do material do sistema adesivo com o tempo, quando este é exposto ao meio bucal. Então, é normal que ocorra essa degradação dessa camada adesiva com o tempo. O que não quer dizer que a restauração deva ser substituída por isso. Então, toda interface adesiva, com o tempo, ela sendo exposta ao meio bucal, há uma tendência de haver essa degradação. E na terceira imagem, temos então a técnica chamada de sanduíche aberto, em que temos, na verdade, duas interfaces. A resina composta com o ionômero e o ionômero com o elemento dentário. Essa técnica restauradora acaba não sendo tão utilizada justamente por serem duas interfaces. Então, ser mais comum ainda a chance de falha, devido a duas interfaces. E isso, então, pode levar a todos esses problemas, essas lacunas que podem aparecer, a fissuras, a linhas de trinca, seja no material restaurador, seja em dente, um excesso ou falta de material. Mas isso não quer dizer que o material restaurador falhou. A gente tem meios de contornar isso também e preservar. Não em todas as situações, não vai ser necessária a substituição. Então, o manchamento de interface geralmente vai acontecer nessas pequenas áreas de falhas, essas pequenas áreas de aberturas marginais que vão pigmentar com a ação dos alimentos, essas linhas de fratura. E isso vai gerar uma pigmentação que muitas vezes é confundida com cárie pelo profissional. Mas, como vimos, para ser cárie deve haver aquelas características mencionadas anteriormente. Aqui então as imagens deste artigo de 22 anos de acompanhamento das resinas P50 e Herculite, onde observamos sim manchamento marginal, especialmente nessas imagens que as restaurações foram feitas com Herculite. Esse halo mais escurecido, enegrecido nas restaurações, isso não é necessariamente cárie. Então, o que devemos avaliar para saber se é infiltração, ou seja, se houve infiltração micro-organismo com o desenvolvimento de cárie, são as características do esmalte e da dentina. Então, isso aqui é um manchamento de interface, que pode acontecer, por exemplo, pelo fato do paciente ser fumante, tomar muito café. Então, não adianta a gente substituir essa restauração, que com o tempo ela vai pigmentar novamente. Então, vai haver uma falha adesiva na interface, com o tempo ela vai se degradar e isso vai ocorrer novamente. Então, pela corrente atual dos estudos, o que tem nos mostrado é que não é necessário substituir essas restaurações, nenhuma delas, porque o que ocorreu, na verdade, foi um manchamento de interface e não é cárie dentária. Então, essas restaurações elas não falharam. Ou seja, no conceito atual, se existe uma descoloração ou manchamento marginal, mas sem demanda estética, as restaurações devem somente ser monitoradas. Ou, e se tiver um manchamento que incomode o paciente, a gente tem formas de minimizar esse manchamento, por meio, por exemplo, do acabamento polimento ou de um reparo, como iremos ver mais à frente. Então, quando vamos substituir, quando vamos reparar uma restauração? E aí vamos
falar conceitualmente, então, substituição é quando a gente remove toda a restauração para inserir uma nova restauração, um novo procedimento restaurador. A gente sabe que a substituição é o procedimento restaurador mais comum em adultos na clínica odontológica, respondendo por 56% das restaurações realizadas são substituições. Ou seja, a gente tem feito mais substituições do que tratado lesões novas de cárie, lesões primárias. E toda substituição ela requer remoção de tecido sadio. Então, mesmo que a gente faça com o máximo de cuidado, vai haver sim em nível microscópico um dano à estrutura dental, uma remoção de estrutura sadia. E a substituição é muito baseada na avaliação profissional, que durante muito tempo não havia um critério bem estabelecido para essa substituição. E cada um dos profissionais fazia de forma empírica. Hoje já temos critérios mais bem estabelecidos para essa substituição ou para o reparo, como iremos ver à frente. Então, conceitualmente, o reparo é a correção de um defeito localizado na restauração com adição de material restaurador. Isso vai ocasionar um menor custo no procedimento, menor remoção de tecido sadio, porque você vai manter a parte boa da restauração, removendo somente a parte defeituosa e acrescentando material restaurador nessa área. Não temos nenhum estudo com acompanhamento superior a 7 anos, porém, os estudos que já temos com reparo nos mostram que é interessante, em termos de longevidade, realizarmos o reparo quando bem indicado. Então, o que devemos reparar? O que podemos reparar que não seria necessário fazer a substituição da restauração? Então, pequenas aberturas marginais, ou seja, aquelas áreas de gap, aquelas áreas de lacuna formadas entre dente e restauração, que não há tecido cariado ali. Então a gente pode só reparar. A gente faz um tratamento de superfície ali no material, como vamos ver mais à frente, e selamos novamente essa restauração. Podemos fazer também um manejo de coloração marginal, localizada. Às vezes um material restaurador ele teve um maior manchamento em determinadas áreas, geralmente na área de interface também, e podemos melhorar isso com reparo, desgastando essa área de maior coloração e acrescentando um material restaurador nessa região. Podemos também fazer o tratamento de lesões precoces de cárie dentária, de cárie secundária. Então, isso quer dizer que, mesmo que a restauração apresente uma lesão de cárie secundária associada a ela, não necessariamente teremos que substituir. Podemos somente fazer a remoção do tecido cariado naquele local e acréscimo de mais material restaurador, não havendo necessidade de substituir toda a restauração, mas isso vai depender da extensão da lesão de cárie. Fraturas que não ameaçam a viabilidade da restauração e do remanescente dentário, ou seja, fraturas pequenas do material restaurador, em que é possível sim realizar um acréscimo de material restaurador, mantendo-se o corpo da restauração. E algumas correções estéticas também. Correções de pequenas imperfeições, rugosidades, manchamentos. Isso especialmente em dentes anteriores. Podemos fazer isso sem necessidade de remover toda a restauração. Aqui um esquema no artigo do Broughton, em 2002, que vai mostrar então um fluxograma para avaliarmos e termos as nossas atitudes para diversas situações clínicas. Então, cárie secundária, a gente trata a lesão separadamente e fazemos como se fosse uma nova restauração, mas na verdade vai ser um reparo porque a gente não substituiu a restauração que está associada à lesão de cárie. Defeitos marginais. Fazemos primeiro um acabamento e polimento. Se houve sucesso, monitoramos. Se não houve sucesso, vamos resselar essas margens. E isso já é um procedimento de reparo, porque nós vamos acrescentar material restaurador. Em caso de fratura, devemos sempre fazer o diagnóstico da causa. E se essa fratura for pequena, reparamos. Se for grande, já é necessário substituir. O que considerar como pequeno ou grande em termos de fratura? Se envolveu pelo menos metade da superfície do material restaurador, já é uma fratura grande e aí é necessidade de substituir para fazer uma restauração de corpo único. Mas
restaurações pequenas que envolvem uma pequena extensão da restauração ou um terço, até próximo da metade, ainda assim podemos pensar no reparo. Mas metade da restauração em diante, aí já é certo que precisamos substituir. A fratura do tecido dentário é o mesmo raciocínio. Se ela for pequena, repara. Se for maior, substituímos a restauração, contemplando essa área dentária também, no novo procedimento restaurador. Manchamentos marginais, acabamento e polimento. Se houve sucesso, monitora. Se não houve, recela. Quando há uma alteração de cor também na restauração, pensamos em recelar. Então, um procedimento muito viável. E quando a gente recela, a gente está acrescentando mais material restaurador. E aí é um procedimento de reparo. Quando há excesso marginal, excesso de material restaurador, o que devemos fazer? Remoção do excesso do material. Se houve sucesso, monitoramos. Se não foi possível remover esse excesso ou criou-se um defeito ali que a restauração não está satisfatória, aí sim substituímos. Então, esse artigo é bem interessante, ele vai trazer para a gente um raciocínio bacana em relação a quando realizar substituição, quando realizar reparo, que ele diz da seguinte forma: a substituição da restauração é considerada como último recurso, subsequente à exclusão de alternativas mais conservadoras, minimamente invasivas, de monitoramento, ou seja, não fazer nada, remodelação e reparo. Isso quer dizer que, antes de pensarmos em substituir uma restauração, que muitas vezes é o nosso primeiro raciocínio, devemos pensar em não fazer nada ou o reparo. Alternativas mais conservadoras para dar mais viabilidade, mais longevidade àquela restauração que está ali. E não sendo possível nem o monitoramento, nem a remodelação ou reparo, aí sim pensamos na substituição. Então temos que avaliar possibilidades de reparo. Então, nessa figura A, por exemplo, temos uma lesão de cárie associada. E aqui podemos falar que é lesão de cárie. Por quê? Olha o aspecto do tecido dentário como está diferente. É um aspecto, claro que é só por imagem, mas está com aspecto de tecido cariado ativo. Uma dentina com aspecto mais amolecido. Então aí teríamos que remover parte do material restaurador e avaliarmos a extensão dessa lesão de cárie. Se for pequena, realizamos reparo. Se for maior, se estiver comprometendo grande parte da estrutura circundante à restauração, aí sim temos que pensar na substituição da restauração para fazer uma restauração de corpo único. Na imagem B, observamos uma fratura do material restaurador. Essa fratura compromete praticamente metade da restauração. Então aqui não há possibilidade de fazer um reparo. Não seria interessante. Por quê? Fragilizaríamos a restauração porque teríamos dois materiais, apesar de ser o mesmo material, mas uma união entre eles que não é tão forte. Então o reparo é mais para pequenas aberturas, pequenas fraturas. Quando já tem uma grande parte da restauração comprometida, é melhor fazer uma outra restauração de corpo único. Assim como na imagem C, que a fratura dentária ela foi grande. Então aqui também é inviável fazer o reparo. É necessário substituir a restauração existente ali e fazer uma restauração sódica. Nessa situação, caso realizado na clínica, então optamos por razões estéticas também de realizar substituição das restaurações existentes. Por quê? Porque seria difícil, até em questões estéticas, realizar reparo nessas restaurações que elas estão com aspecto estético não tão bom e como tem restaurações para serem feitas, ia ficar destoante esteticamente. Então optamos por substituir todas elas e não realizar reparo. Então, possibilidade de reparo, tem alguns casos que não são possíveis também. Por exemplo, quando há o descolamento da restauração. Se formos observar nessa imagem A, a gente começa a perceber que essa restauração é como se tivesse descolado. Mas ela não vai se soltar da cavidade por estar ali retida mecanicamente pela ação do outro dente. Mas houve uma falha adesiva. A restauração ela se deslocou, mas está em posição somente mecanicamente pelo outro dente. Então, dentes que apresentam restaurações desse tipo não apresentam possibilidade de reparo, porque houve uma falha adesiva.
Daí a necessidade de substituição. E também desejo do paciente. 22 anos de acompanhamento dessas restaurações. Elas apresentam um pequeno manchamento de margem. Mas será se o paciente quer fazer essa substituição ou quer fazer algum procedimento para melhorar essa questão estética? Será se isso o incomoda? Porque se incomodar somente o profissional dentista, essa avaliação estética ela deve ser do paciente, não do dentista. Então, se não está incomodando o paciente, não há por que intervirmos. Aqui mais um caso de uma restauração que aparentemente está legal, né, em termos de até de estética e de anatomia, porém que foi substituída. Ficou muito mais bonita, ficou muito mais definidos os sulcos. Porém, será se era desejo do paciente ter essa restauração substituída? Então, uma publicidade de marca comercial de resina composta. Claro, caso de internet, não sabemos o porquê que ela foi substituída, mas só fazendo um raciocínio que, diante da situação de uma restauração que ficou mais bonita, mas será se para o paciente ficou realmente mais bonita? Será se ele tinha esse desejo estético de ter uma restauração como na segunda imagem ao invés da primeira? Como falei, não sabemos a causa da substituição, mas é só para levantar esse raciocínio com relação ao desejo. Então, ainda em relação ao desejo do paciente, esse caso aqui mostra, então, é caso de artigo que vai mostrar 2 premolares, uma restauração de amálgama, uma restauração de resina e um canino com restauração de resina. Pelo relato do artigo, foi indicada a substituição da restauração do primeiro premolar. No canino a gente observa uma restauração que está bem pigmentada também, que já apresenta um manchamento de margem, mas é numa área não estética. E o segundo premolar, uma restauração em amálgama. Pelo relato do artigo, o paciente optou por manter as restaurações, não substituir. E foi acompanhado durante mais 10 anos. Então, na restauração de amálgama, ela veio a ser substituída. Após 10 anos, então, o paciente apresentava-se só com restaurações em resinas, nesses 3 dentes. Porém, no primeiro premolar, que era um dente que a princípio indicava-se a substituição da restauração, né, porque ela já apresentava uma fratura ali no centro, uma linha de fratura. Porém, após 10 anos, continuou intacta, do mesmo jeito, apresentando só algum grau maior de manchamento. E após 15 anos, ainda assim, as restaurações ainda manchadas, mas com o mesmo comportamento mecânico, o aspecto funcional da restauração ainda estava legal. Então, esse artigo vem mostrar também que muitas vezes o melhor a fazer é não fazer nada, é manter as restaurações, monitorar e, se apresentarem sim algum problema mais evidente de falha, aí fazemos o reparo ou substituição. Então, 15 anos de acompanhamento, restaurações basicamente da mesma. Desejo do paciente também hoje, muito em moda, a substituição de amálgama por resina. Então, isso tem que ser do paciente, não é do profissional. Então, quando o paciente tem esse desejo de substituição, aí vamos sim pensar em realizar. Mas quando esse desejo é só do dentista, muitas vezes vamos fazer uma remoção de tecido dentário sem necessidade, porque toda substituição leva à perda de estrutura dentária, por mínimo que seja, mas há essa perda. Então aqui foi o desejo do paciente. O paciente era dentista e solicitou a remoção do amálgama e substituição por resina composta. Nesse caso, então, mostrando uma restauração metálica, que a princípio podemos pensar que o mais adequado seria substituir essa restauração metálica por um outro tipo de restauração, porque há uma presença de cárie na região vestibular desse premolar. Porém, vamos pensar que se formos remover essa restauração que está aí, teríamos que praticamente indicar esse dente para coroa total. Então foi sugerido pelo profissional, também em imagem de artigo, realizar só um reparo. E foi feito. O reparo, então, removendo tecido cariado na área, a extensão da lesão ainda permitia um reparo,
Então foi realizado o reparo com resina composta e manteve-se estrutura dentária sadia. Pensando então na longevidade em restaurações de amálgama e resina composta, antigamente a resina era um material que era tido como de baixa longevidade, então indicava-se o amálgama para dentes posteriores e não a resina. Hoje a gente sabe que a resina composta apresenta sim uma boa longevidade, então que a gente pode utilizar com segurança. Mas em relação ao amálgama, qual que tem maior longevidade? Então esse estudo de 12 anos de acompanhamento vem nos mostrar justamente essa avaliação. Então, se formos observar no primeiro gráfico, quando avaliamos pacientes com alto e baixo risco à cárie, a longevidade é muito semelhante da resina e do amálgama. Então, podemos observar que em termos de longevidade de pacientes de todos os riscos é muito comparável amálgama e resina em dentes posteriores. Porém, quando avaliamos na segunda imagem somente pacientes de alto risco à cárie, aí sim o amálgama apresenta uma maior longevidade. Isso porque, justamente pelo fato do amálgama ser um material que com o tempo a corrosão e os produtos de corrosão selam os túbulos dentinários. Então é um efeito protetor secundário. Já na resina composta, essas áreas de fendas, elas não são obliteradas. Então, há uma maior facilidade de um desenvolvimento de lesão de cárie. Então, em pacientes de alto risco, a cárie, o amálgama ainda assim se apresenta como um material de maior longevidade. E aqui as causas de falhas em restaurações de amálgama e resina composta. Então, temos que, em termos de aceitabilidade clínica, os dois materiais apresentam uma boa aceitabilidade clínica com o passar do tempo. Quando avaliamos cárie secundária, é mais comum haver cárie secundária em restaurações em resina do que em amálgama. Porém, fraturas de dente é muito mais comum em amálgama do que em resina, 5,9 para amálgama e 1,3 para resina composta, justamente pelo efeito cunha que o amálgama exerce, por ser um material que transmite os esforços mastigatórios para a estrutura dentária, enquanto que a resina absorve parte desses esforços para ela, transmitindo uma menor quantidade de energia para a estrutura dentária. Então, em termos de fratura dentária, o amálgama é um material que falha mais do que resina composta. Leva mais fratura de dente o amálgama do que a resina. Em relação à fratura da restauração, é a mesma coisa. Os dois vão falhar de forma semelhante, fraturando o corpo da resina ou do amálgama. Em relação às trincas também, então a amálgama vai levar muito mais trincas dentárias do que a resina composta. O que é de se esperar também, porque se o amálgama gera mais fratura dentária, ele gera mais trinca também. E a trinca é o primeiro sinal de uma futura fratura. Estou aqui mostrando justamente esse efeito cunha que o amálgama exerce. Então, iniciando pelas trincas e depois evoluindo para as fraturas extensas, fraturas de cúspide, que o material, o restaurador, muitas vezes vai permanecer em posição, sem nenhum tipo de dano, porém o que fratura é a estrutura dentária remanescente, especialmente se ela estiver fina. Então ela não suporta esse esforço mastigatório que é direcionado para a estrutura dentária e não é absorvido pelo material restaurador. E aqui os problemas comuns da resina composta. Então são vários os problemas também que podem acontecer, como manchamento marginal, um descolamento, essas aberturas na interface, cárie secundária, trincas também podem acontecer e dor pós-operatório. Porém, temos formas de minimizar esses processos. Para finalizar, então, essa nossa aula, vamos falar sobre técnicas de reparo em restaurações de amálgama e resina. Iniciando, então, pela técnica de reparo em restauração de amálgama, então, ele pode ser reparado tanto com amálgama, quanto com resina, quanto com ionômero de vidro. Ainda existem poucos estudos clínicos avaliando esses reparos, mas ainda assim existem e nos falam que é interessante sim reparar a restauração. Então aqui um caso de restauração de amálgama que houve uma falha na região proximal e quando a gente pensa no amálgama antigo, o que vai haver ali? Partículas gama, gama 1 e gama 2 se for
do tipo limalha. Quando a gente manipula um novo material restaurador e insere nessa área de falha, faz um reparo de restauração de amálgama com amálgama, se a gente for pensar na reação, o mercúrio dissolve as partículas gama desse novo material. Porém, o mercúrio também vai dissolver as partículas gama que já existiam no material antigo. E isso vai levar a uma certa união entre o amálgama novo com o amálgama antigo. Então, existe-se uma união entre esses dois materiais, o novo e o antigo. Porém, essa união é fraca e não é possível para manter o material restaurador sob forças mastigatórias. Então, o que iremos fazer, na verdade, é sempre que for fazer um reparo de amálgama com amálgama, devemos ainda assim fazer uma caixinha para suportar as forças mastigatórias. Ou seja, temos sim que fazer um preparo. Só que esse preparo vai ser às custas do material restaurador amálgama e não às custas de dente. Olha lá, só mostrando que vai haver essa reação do mercúrio tanto com a limalha, tanto com as partículas metálicas, né, do pó, quanto com a restauração que já existia. Então, quando vamos realizar reparo de amálgama com amálgama? Recomendações: regiões que não estão sujeitas a grandes forças excessivas e tem que ter suporte dentário justamente para ter caixa, para ter paredes para suportar esse novo amálgama. E devemos sempre realizar um tratamento de superfície, que no caso de restaurações de amálgama vai ser uma asperização. Ou seja, o que é essa asperização? É a remoção daquela camada superficial de óxidos, de oxidação que ocorre no amálgama antigo. E é a mesma resistência de um amálgama de corpo único? Não é. Os estudos mostram que é 50% do amálgama antigo. Então, existe sim uma fragilidade quando fazemos uma restauração, um reparo em uma restauração. Porém, se é uma área que não está sujeita a grandes forças mastigatórias, é sim viável e dá para aumentar a longevidade daquela restauração sem tanto desgaste. Então, esse é o procedimento, é o passo a passo, então. Anestesia e isolamento, remoção da parte defeituosa da restauração antiga, determinar a forma de resistência e retenção às custas da restauração antiga, e isso é importante, então, que devemos fazer uma caixinha na restauração antiga para realizar uma nova restauração. Criação de micro-retenções, broca ou jateamento. Jateamento muita gente não tem no seu consultório, na vida acadêmica ainda. Então, jateamento é um aparelho que apresenta umas partículas muito finas que a gente vai colocar no seu interior de óxido de alumínio que vão causar uma asperização. Não tenho o aparelho de jateamento, faço com broca ou ponta diamantada, vou causar uma asperização no amálgama antigo. E isso vai servir como um aumento na área de retenção com o meu novo amálgama. Limpeza da cavidade e aí adaptar a matriz e cunha se necessário e restauração propriamente dita como de costume. Então, a sequência mostrando justamente isso, mostrando a asperização na figura B, que a gente até percebe a cor um pouco mais prata, né? Porque removeu aqueles produtos de oxidação para ver uma melhor adesão com o material novo que vai ser adicionado, inserção de cunha, de matriz e o anel para formar a parede proximal, inserção do novo material, escultura e restauração finalizada em boca. Então, esse é o procedimento de reparo. Então, é simples, mas eu tenho que ter paredes. Então, ali a gente percebe que existe uma parede vestibular e lingual para suportar ainda o material restaurador amálgama. Com resina composta, podemos fazer também o reparo de amálgama com resina. Sempre que formos fazer com resina composta, é necessário a gente fazer um condicionamento ácido no material restaurador amálgama. Isso com o intuito de limpeza e aumentar a reatividade do amálgama com a resina. Aqui só mostrando o que é o jateamento com óxido de alumínio. Então, é um aparelhinho que nessa extremidade, então, vai sair o óxido de alumínio, uma pressão muito elevada que cria micro-retenções. Se não tiver, fazemos com broca mesmo.
Então, a técnica operatória para reparo de amálgama com resina composta. O que vamos fazer? Profilaxia, escolha da cor, isolamento absoluto, preparo da superfície com broca ou jateamento com óxido de alumínio, como mencionamos, condicionamento ácido, sistema adesivo, resina e acabamento. Por meio de imagem, então a restauração de amálgama com uma falha na região proximal, realizando a asperização na imagem B com uma broca, e aí sim, fazendo condicionamento ácido, sistema adesivo, fotoativação, inserindo uma matriz e inserindo a resina composta, fotoativando e restauração reparada. Vejam que foi mantida a parte boa da restauração, realizando-se a restauração de resina somente na parte de... Então, quando que é viável realizar o reparo com resina em restaurações de amálgama? Áreas estéticas, porque você acaba melhorando um pouco a estética quando você usa parte do material restaurador que falhou, passa a ser resina composta, então você melhora um pouco a estética. E interessante em áreas de pequenas falhas e áreas também de pouca retenção para o material restaurador utilizado no reparo. Ou seja, quando eu não tiver parede para fazer o reparo, quando não der para fazer a caixinha para o amálgama, aí eu devo sim fazer com resina composta. O ionômero também pode ser utilizado para reparo em restaurações de amálgama, porém não é muito comum, não é muito usual. Por quê? Porque é um material que não tem tanta resistência quanto a amálgama e quanto a resina. Então, apesar de haver uma união química entre o ionômero de vidro com o metal, com os íons metálicos, essa união não é tão forte e o ionômero não consegue resistir às forças mastigatórias. Então, apesar de haver essa união, na verdade não é tão fraca assim essa união. Para o ionômero é uma união legal, a união que ele proporciona ao metal. Porém, o ionômero tem baixas propriedades mecânicas, baixa resistência mecânica. Então, por isso que não é tão... Mas está descrito na literatura alguns casos aqui, feito com ionômero modificado por metal, mas não é tão usual na clínica por termos materiais mais resistentes. Para finalizar, então, técnica de reparo em restaurações em resina composta. Então, sempre devemos fazer um tratamento de superfície. E o que os artigos colocam aqui, esse tratamento de superfície depende da composição da resina. O tipo de resina, na maioria das vezes, vai ser desconhecida. Então, o que eu vou fazer? Então, sempre eu vou aplicar ácido fosfórico na restauração de resina antiga, para limpeza, ou óxido de alumínio. Óxido de alumínio, muitas vezes, nós não vamos ter. Então, a gente faz de novo a asperização da superfície com ponta diamantada ou com broca. Então, eu vou associar tanto o ácido fosfórico quanto a asperização da superfície. O ácido fosfórico, então, ele vai servir para limpeza e aumento da reatividade, como mencionei anteriormente. O que tem de diferente quando fazemos o reparo em restaurações em resina? Então, o diferente é que vamos usar um silano. Silano é uma molécula bifuncional que ela vai se ligar tanto à matriz inorgânica quanto a uma matriz orgânica. Então, por isso que a gente fala que é uma molécula bifuncional. Então, se a gente for pensar que existe uma restauração defeituosa, em que aquela resina ela é eminentemente inorgânica, ou seja, a resina já polimerizou, ela já é inorgânica, tem grande quantidade de partículas de carga, então eu vou ter que ter alguma coisa para unir com a sílica que está nessa resina. E tenho que aplicar um adesivo sobre essa superfície da resina para causar a união com o meu novo material restaurador, com resina composta também. Então tem que pensar no agente, que é o silano, que vai unir a sílica, já existente no material restaurador, com o sistema adesivo que eu vou aplicar para inserir um novo material restaurador. E esse agente é o silano. Como é feita a aplicação? Primeiro eu vou fazer o condicionamento com ácido fosfórico da resina composta, vou fazer a lavagem, vou secar a resina composta e na área que eu quero fazer o reparo eu aplico silano. Aplico de forma ativa por 20 segundos, depois espero por 40 segundos a 1 minuto e aí sim eu aplico o adesivo depois e sigo com os passos operatórios da resina composta. Então, o silano melhora a maleabilidade do substrato nas micro-retenções criadas.
Ou seja, a gente tem um ganho de adesão quando a gente aplica o silano em casos. Então, técnica operatória. Primeiro, profilaxia. Segundo, escolha da cor. Terceiro, isolamento absoluto. Quarto, preparo das margens descoloridas e infiltradas da restauração. Condicionamento ácido fosfórico. Aplicação do silano, da forma como mencionei, esfregando por 20 segundos de forma ativa na restauração antiga e não na área de dente. Em dente não precisa, somente na restauração. Aplicação do adesivo, inserção da resina composta, fotopolimerização e acolhimento. Então aqui mostrando pequenas áreas de falha em resina, fazendo a asperização diamantada. Aqui mostrando uma retenção adicional. Hoje não há necessidade de fazermos isso, principalmente se for em área de baixo esforço mastigatório, então não há necessidade de fazer esse furinho na resina. Então inserindo o material, acabamento, polimento e restauração reparada. Aqui um caso clínico que foi apresentado, que apareceu pra gente na disciplina de Restauradora 1 e fizemos o reparo. Então foi feito inicialmente a substituição de restaurações classe 4 nos dois incisivos centrais, no 11 e no 21. Porém, após realizarmos as restaurações classe 4, houve uma pequena fratura no elemento 11, na borda incisal. O paciente é bruxoma, ou seja, ele range dente. Então, houve uma pequena fratura ali. Não realizamos a substituição da restauração, porque ela estava legal e precisava somente fazer um reparo nessa porção distal do elemento 11. Aplicamos o ácido fosfórico inicialmente, com o intuito de limpeza e aumentar a reatividade do substrato, da resina. Lavamos bem para remover o ar. Aplicamos primeiro o silano de forma ativa por 20 segundos, aguardamos 40 segundos e aí aplicamos o adesivo. Após isso, fotoativo e inserimos a resina composta, dando de novo um recontorno daquela área e reparo finalizado. Então, é um caso da clínica em que realizamos o reparo seguindo essa técnica que mencionamos. Vamos lá, restauração reparada. Aqui um dente desidratado, após o procedimento, então a cor está diferente, mas clinicamente após a hidratação a cor ficou legal também, e mesmo porque a gente tinha notado qual que era a resina que tinha se usado no primeiro momento, na primeira restauração. Outro caso de reparo, então, mostrando uma lesão cervical, realizando condicionamento ácido, sistema adesivo e aí a aplicação da resina composta. Então, podemos observar que conseguimos sim um bom resultado estético, funcional e às custas de menor trabalho para o cirurgião dentista e menor desgaste também. Com isso, então, podemos concluir, fechar nossa aula, falando que a longevidade dos materiais, hoje em dia, com os materiais que a gente tem, ela é bem elevada. Então, especialmente quando trabalhamos com a resina composta, tecnicamente é importante que saibamos fazer, é importante que saibamos avaliar o risco do paciente, a cárie, hábitos oclusais, e fazendo o procedimento de forma adequada, a gente tem sim uma boa longevidade dos casos. E quando há necessidade, podemos ter soluções mais simples do que a substituição, como por exemplo o monitoramento, um acabamento e polimento ou o reparo. E damos assim mais longevidade, mais viabilidade para o nosso procedimento restaurador. Então era isso, um abraço a todos e até a próxima.